Alô, um bom dia, a paz de Cristo a todos. Bom, eu sou uma pessoa que de medicina eu não entendo absolutamente nada. Agora, eu nunca tive contato assim com instrumentos cirúrgicos, como por exemplo bisturi, pinças, enfim, nada sobre medicina eu entendo. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, para você que está me assistindo aí agora. Digamos que, por exemplo, você ou alguém da tua família, por exemplo, precisa de uma cirurgia. Digamos que de uma apendicite, por exemplo. Você teria coragem de vir pedir para mim fazer uma cirurgia para você? Ou entregaria um familiar teu aos meus cuidados cirúrgicos? É claro que não, de maneira nenhuma, não é? Pois é. Por que estou colocando essa conversa aqui no início do nosso vídeo? Porque nós vamos falar hoje sobre obreiros da casa do Senhor. E quando nós vemos na Bíblia, um detalhe, você vai ver que chega aqui aonde nós iniciamos aqui agora, falando sobre cirurgia. Então, vamos primeiramente à Bíblia, lá onde está a palavra de Deus. E então, vamos consultar o que diz lá a respeito de obreiros, tá bom? Vamos à Bíblia então. Agora aqui quero chamar a atenção para essa outra parte, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. Veja que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Observe, por favor, que aqui maneja bem a palavra da verdade. Está sublinhado aqui, está em letra verde. Então eu quero chamar a atenção para esta palavra que nós vamos falar mais a respeito desse tema aqui agora. Observou bem? Viu que ali fala a respeito do obreiro se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora o nosso assunto, o nosso tema principal é maneja bem. Essa palavra maneja a bem, ela é relacionada com dissecação. Dissecação é dissecar cadáver ou ato cirúrgico em si. Isso é dissecar um corpo. É algo que necessita, que exige muita responsabilidade. Porque quem tem que fazer isso tem que ser um cirurgião, não é verdade? Então vamos ao dicionário para nós saber o que é dissecação. Está aí na tua tela. Aqui está, Dicionário Multimídia Michaelis. A palavra dissecação é um substantivo feminino. Veja que é a operação em que se separam cirurgicamente as partes de um corpo ou órgão. Uma análise minuciosa. Então, aquilo que anteriormente falamos a respeito de obreiro manejar bem a palavra da verdade,
Mas na realidade significa isso aqui, uma pessoa que tem habilidade de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, saber separar as partes devidamente, assim como um cirurgião sabe separar cirurgicamente as partes de um corpo de um órgão. É isso que significa o manejar bem a palavra da verdade. Bom, uma vez entendido o que é dissecação, nós vemos que se trata de um corte cirúrgico. Quando nós vemos ali, como está em cima, o texto de 2 Timóteo 2,15, que fala em manejar bem a palavra, no dicionário de Strong's, no dicionário grego de Strong's, ali está mostrando que o sentido da palavra é cortar em linha reta, é cortar reto, é fazer um corte reto, é fazer corte preciso. E fazer corte preciso tem a ver com cirurgia, porque a cirurgia tem que ser um corte preciso. E como eu falei no início lá, claro que você não ia entregar um familiar teu para mim fazer uma cirurgia, que eu não entendo nada disso, que não tem, que o ambiente aqui não é esterilizado, enfim, seria entregar aquele familiar à morte, porque eu não tenho capacidade nenhuma para realizar esse tipo de procedimento. Tem que ser alguém capacitado. O mesmo acontece nas coisas de Deus. É preciso que a pessoa que é chamada, que é um obreiro da casa do Senhor, essa pessoa tenha capacidade, seja capacitado. Veja que ali em Efésios, você pode ver aí no texto agora aí, em Efésios ele fala que a respeito do Senhor Jesus, que subindo alto ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E a uns ele pôs na igreja como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores, mestres, isso visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Então, o Senhor Jesus preparou pessoas dentro da igreja, quer dizer, o seu corpo, e deu dons, capacitou essas pessoas. Mas para que essas pessoas sejam capacitadas, para que possam responder à chamada do Senhor, para que possam se apresentar ao Senhor para executar o trabalho do Senhor, é necessário não apenas ficar esperando que o Senhor capacite. Quando nós pegamos o Evangelho de João, nós vimos que o Senhor Jesus, ele falou a respeito do Espírito Santo, que seria dado após eles ascender aos céus, após ele ser glorificado, seria dado à igreja, e que esse Espírito Santo ia fazer o cristão lembrar de tudo o que o Senhor Jesus ensinou, tudo que ele falou. Portanto, a capacidade, o dom que Jesus outorga aos seus escolhidos para a sua obra, é preciso que haja da parte destes escolhidos interesse. Ali no livro de Romanos, podemos ver que o trabalho do Senhor exige
capricho. Tem que ser com zelo. Pode ver aí na tua telinha agora, tá bom? Está aí, ó. Temos aqui Romanos, capítulo 12. Vamos ler aqui do versículo 3 até ao 8. Veja que está escrito o seguinte, ó. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Até aqui. Observou? Falou que tudo ali é executado a esmero. A cada chamada, cada pessoa chamada é advertido a fazer o trabalho com zelo, com atenção. Então é isso que a gente queria falar aqui hoje, a respeito desse tema do obreiro se apresentar a Deus aprovado. Primeiramente, buscando na faculdade do Senhor Jesus, que é a Bíblia, buscando ali aprender e adquirir o dom que o Senhor Jesus deu e executar com sabedoria adquirido ali, naquela faculdade chamada Bíblia Sagrada. E assim, então, se apresentar ao Senhor aprovado, como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra de Deus. Isto é, assim como um cirurgião ele maneja o bisturi de uma maneira precisa, ele utiliza os instrumentos, a pinça, as tesouras, a agulha, enfim, tudo aquela instrumentação cirúrgica, ele maneja com habilidade. Assim o obreiro do Senhor tem que manejar a Bíblia com habilidade. O que é manejar a Bíblia com habilidade? É conhecer as repartições que tem na Bíblia. Infelizmente, hoje nós vemos as pessoas, obreiros aí do Senhor, misturando Antigo Testamento com o Novo Testamento, misturando a lei, que era a sombra dos bens vindouros, aplicando a igreja, como se fosse para ser usada agora daquela maneira. Nós vemos pessoas aplicando, por exemplo, profecias que já se cumpriram, como tendo seu cumprimento agora, ou coisas que ainda vão se cumprir, coisas do futuro, como sendo agora o passado. Quer dizer, a falta de manejar bem a Bíblia pode acontecer, como falei no começo, de você não confiaria uma pessoa da tua família para mim fazer uma cirurgia, porque eu não conheço o corpo humano, eu não conheço a anatomia humana de maneira nenhuma. É preciso antes, para ser um cirurgião, é preciso antes estudar a anatomia, estudar o corpo humano, para a pessoa
usar da palavra de Deus para ensinar, principalmente, tem que antes conhecer as repartições da Bíblia, conhecer as dispensações, saber discernir o que é lei, o que é graça, enfim, as alianças, é muita coisa que tem ali para a pessoa primeiro aprender aquelas coisas, para depois ensinar. Por quê? Porque se não for assim, o que vai acontecer é que vai ensinar errado, aquelas pessoas que ouvem vão acreditar e vão desviar da verdade, que é a palavra de Deus, vão desviar do caminho que é Cristo e vão estar seguindo outras coisas e vão estar se prejudicando, e a culpa é daquele obreiro. Então nada contra. Se o Senhor Jesus te chamou, se o Senhor Jesus te deu o dom, cuide desse dom, zele desse dom. Isso vale para mim também. Isso vale para mim. Aquilo que o Senhor me confiou, eu tenho de ter dedicação, tenho de dedicar tempo, tenho de colocar em primeiro lugar para depois aplicar. Tenho que aplicar em mim primeiro para depois aplicar aos outros. E assim, se você tem essa chamada, você é bem-aventurado ou bem-aventurada, fique naquilo que o Senhor te chamou. Assim como o médico ele não sabe assentar um tijolo, da mesma maneira o pedreiro, o motorista não sabe fazer uma cirurgia. Então cada um tem que estar naquilo que o Senhor capacitou. Se o Senhor te capacitou para ensinar, ensine com esmero. Se te chamou para pregar a palavra de Deus, pregue. Enfim, faça a obra do Senhor, mas faça com temor, faça com amor, com zelo. Olhe para as almas diante de você e olhe principalmente para o Senhor. Um dia, todos nós daremos conta diante do Senhor daquilo que nós fizemos. Tá bom? Então era isso que a gente queria hoje, entrar nesse assunto aqui. E o principal é essa parte, manejar bem a palavra de Deus, que significa fazer um corte reto, corte preciso, separar as coisas. Por exemplo, a dissecação, ela tem também em cadáveres. A pessoa que disseca o cadáver, ele separa os órgãos, abre os órgãos, maneja, enfim, ali o bisturi certo. Aquele que faz a cirurgia, ele não tem que saber fazer para não cortar, por exemplo, um nervo e deixar um membro inútil, para não seccionar uma artéria e a pessoa morrer esvaída ali na cirurgia. Então, tem que ter a capacidade. E essa capacidade exige um pouco disso. A salvação não depende do nosso esforço, mas o trabalho do Senhor depende. Temos que nos esforçar e com alegria, porque estamos fazendo para o Senhor. Tá bom? A gente fica por aqui. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê muita paz, muita alegria para você, para a tua família e todos. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo, a gente está aí novamente, nós se vemos aí. E até lá, em nome do Senhor Jesus.